Todos conhecem a beleza das palavras do rei Davi contidas nos Salmos. Quem nunca ouviu falar naquela famosa frase, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Essa frase do Salmo 23, o salmo talvez mais conhecido de todos eles. Mas você sabia que os salmos também podem ser proféticos? Hoje nós vamos abordar com vocês 5 salmos que apontam para eventos futuros. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed. Nossa sinagoga fica aqui em Curitiba, no Paraná, e você é muito bem-vindo, seja fisicamente aqui ou através do nosso canal do YouTube. Se você quiser nos visitar, nosso contato aparece aí e você pode falar conosco através do Telegram, através do WhatsApp, ou mesmo deixando a sua mensagem aqui no canal. E a gente vai, na medida do possível, agendar para que você possa passar um Shabbat junto conosco, na presença do Eterno, fazendo parte aqui então do nosso Minyan, quem sabe. Nós estamos falando nesse vídeo sobre o livro dos Salmos, Tehillim em hebraico. A maioria desses salmos foi composta pelo rei Davi, que ele, em sua conexão com o Eterno, era plenamente capaz de profetizar por poesia. Eu quero mostrar para vocês esse livro aqui, chamado O Livro dos Salmos, Tehillim, da editora Mayanot. Você pode adquirir esse livro com o Yaakov, da Kol Yaakov Sefarim. E nesse livro, ele traz, obviamente, todos os 150 salmos, mas traz também comentários rabínicos que nos ajudam a entender um pouco mais da profundidade das palavras do rei Davi. E na página 2 do livro, nós temos escrito assim: Davi tinha a habilidade e o talento de ser estimulado e inspirado tão profundamente pelos eventos presentes que poderia elevar-se acima dos limites do tempo e falar do passado, presente e futuro, no mesmo fôlego, com as mesmas palavras. As mesmas palavras de Davi serviam sim para o seu reinado, para a sua época, mas serviam também para anunciar eventos futuros, tal a profundidade da relação que ele tinha com Deus. E muitas dessas profecias apontam para os dias do Mashiach, ou para o Mashiach, o descendente, o filho de Davi. Outras dessas profecias estão relacionadas com o templo sagrado. É bom lembrar que o primeiro templo foi construído por Salomão, filho do rei Davi. Então qualquer coisa que relacione-se com o templo está, obviamente, apontando para eventos futuros. Portanto, então, ao lermos o livro dos Salmos daqui para frente, a gente espera que o Criador nos permita também sermos capazes de olhar, de enxergar mais profundamente, enxergar o futuro através de cada palavra do rei Davi. Vamos então aos 5 salmos que apontam para eventos futuros. E nós vamos começar com o Salmo 14. Vamos ler. Para o condutor de Davi, o homem degradado diz em seu coração: não há nenhum Deus. Eles agiram corrupta e abominavelmente, nenhum pratica o bem. Do céu o Senhor olha a humanidade para ver se há alguém que reflita, alguém que procure Deus. Todos eles se desviaram juntos, ficaram depravados. Ninguém faz o bem. Nenhum sequer. Não percebem eles todos esses manipuladores do mal? Aqueles que devoram o meu povo como se devorassem pão, aqueles que não clamam ao Senhor. Aí eles serão atacados com terror, pois Deus está com a geração justa. Tu envergonhaste os planos do pobre, porque o Senhor é o seu refúgio. Quem dera que de Sion viessem as salvações de Israel. Quando Deus retornar os cativos da sua nação, Jacó exultará, Israel rejubilará. Ao lermos esse Salmo 14, é difícil de identificar algo profético nele. Mas vamos ver o que nos diz o livro. Na página 15 ele diz assim: Davi compôs 2 cânticos, os Salmos 14 e 53, que tratam do mesmo tópico e são muito semelhantes na linguagem. O primeiro é dedicado à destruição do primeiro templo
nas mãos de Nabucodonosor, e o segundo, a destruição do segundo templo, por Tito. Aqui, Davi profetiza que Nabucodonosor entrará no santuário para profaná-lo e destruí-lo, e nenhum de seus soldados tentará protestar ou contê-lo. Malbim, um grande comentarista, nota que este salmo é um exemplo do aspecto multidimensional das composições de Davi. Davi criou este salmo, basicamente, em resposta aos inimigos de sua época. Em gerações posteriores, no entanto, quando novos inimigos e tragédias surgiram, o povo de Israel viu que as palavras de Davi aplicavam-se a problemas também de seu tempo. E assim, nós temos um salmo dotado tanto de significado pessoal para Davi, quanto de significado nacional e histórico para todo Israel. Então, quando a gente lê esse Salmo 14, a gente entende então que Davi falava da destruição do primeiro Beit HaMikdash em Jerusalém nos dias de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas como assim? Bom, isso está condizente com as palavras do profeta Jeremias ao falar do cativeiro babilônico. Se você lê as palavras do Salmo, fala que Nabucodonosor entraria no santuário para profaná-lo e destruí-lo, sem que nenhum dos soldados tentasse protestar ou mesmo conter Nabucodonosor. Jeremias, o profeta, no capítulo 25, ao falar do cativeiro babilônico, ele nos diz assim: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou lá tenho anunciado, mas vós não escutastes. Perceba como era o espírito do povo de Israel, principalmente na sua liderança, através de Jeoaquim, filho do rei Josias. Era um povo que, durante 23 anos, ouviu Jeremias profetizar, mas não estavam preocupados. Também, versículo 4, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras das vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos para o vosso próprio mal. Então Deus aqui, ele fala que o povo de Israel, desde a sua liderança até propriamente o povo em si, provocou a ira de Deus com as obras para o próprio mal. E qual foi esse mal? O castigo do cativeiro babilônio durante 70 anos e mais a destruição do Beit HaMikdash. Versículo 8 nos diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio, de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Deus apagaria a luz do povo de Israel. Israel seria levado cativo.
Mas qual a relação disso com as palavras do rei Davi no Salmo 14? Veja o que diz no versículo 3. Todos eles se desviaram, juntos ficaram depravados, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Não percebem eles todos esses manipuladores do mal? Aqueles que devoram meu povo como se devorassem pão, aqueles que não clamam ao Senhor. Aí eles serão atacados com terror. E isso que aconteceu com a destruição de Israel, com o cativeiro babilônico e com a destruição do primeiro Beit HaMikdash. Então, ao ler o Salmo 14, você começa a ver algo profético nisso. Um outro salmo relacionado com isso, o segundo salmo de hoje, é o Salmo 53. O segundo salmo que nós abordaremos hoje é o Salmo 53, que é praticamente uma réplica do Salmo 14, mas ele aponta então para a destruição do segundo Beit HaMikdash, do segundo templo sagrado de Jerusalém, que ocorreu nos dias do Império Babilônico, no ano 70, por Tito, general romano. Vamos ler aí o Salmo 53. Para o condutor da Mahalat, um masquil de Davi. O degradado diz em seu coração: não há nenhum Deus. Eles agem corrupta e indignamente por meio da iniquidade. Nenhum deles faz o bem. Do céu, Deus observa a humanidade para ver se há alguém que medita, alguém que busca a Deus. Todos eles são rebotalho, juntos tornam-se depravados. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Eles não percebem esses manipuladores do mal? Os que devoram meu povo como se devorassem pão, aqueles que não clamam a Deus. Lá eles serão acometidos pelo terror, um terror como nunca houve, pois Deus espalha os ossos daqueles acampados contra ti. Tu os envergonhaste, pois Deus os rejeitou. Quem dera que de Sion viessem as salvações de Israel. Quando Deus retornar os cativos da sua nação, Jacó exultará, Israel rejubilará. E na página 76 do livro, nós temos então o comentário dentro desse salmo, e diz assim: este salmo é quase uma réplica exata do Salmo 14. Ambos falam do exílio e da futura redenção. No entanto, enquanto o Salmo 14 fala da destruição do primeiro templo nas mãos de Nabucodonosor, o presente salmo descreve a destruição do segundo templo por Tito. Davi está diante da feroz oposição dos que negam o seu direito ao governo. Eles recorrem aos mais malignos e traiçoeiros meios para evitar a sua ascensão ao trono. Tal como seu ancestral Davi, o Messias sofrerá perseguições nas mãos dos céticos e zombadores, que recusarão reconhecer a sua soberania e planejarão assassiná-lo para destruir a sua monarquia. Veja, aqui faz uma referência ao Mashiach, que seria perseguido, tentariam assassiná-lo, como de fato a gente vê ali nos dias de Yeshua, quando a alta classe sacerdotal perseguia Yeshua e procurava um meio para matá-lo. No entanto, esses vilões sofrerão o destino e fracasso completo e terrível desgraça. Ainda dentro desse Salmo, capítulo 53, nós temos as palavras de Urash no primeiro versículo. O que nos diz o primeiro versículo? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Você sabe aqui faz referência esse versículo? Rash, um grande comentarista do povo de Israel, respeitado em todos os segmentos, ele nos diz que quando o versículo expressa o tolo diz em seu coração, esta é uma referência a Tito, quando ele cortou a cortina e a sua espada estava pingando sangue. Ele disse que havia matado o próprio Deus. Isso, general Tito, no ano 70 da destruição do templo. No verso final do Salmo, nós temos escrito: quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. E segundo o rabino Davi Altshuler, o rabino de Praga, ele que viveu entre o ano 1687 e 1769,
no seu comentário chamado Metsudat Davi, aponta que então eles se alegrarão que haverá redenção completa. Na primeira oportunidade, na destruição do primeiro templo, não houve a redenção completa. Foi necessária a reconstrução do templo, foi destruído, mas agora sim, com Mashiach, depois da destruição do segundo templo, viria e virá a redenção completa. Redenção completa, em hebraico, Geulat Lemah. E quando nós lemos as palavras do profeta Daniel sobre os 4 grandes impérios da terra, o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, na sequência vem o 5º Império Mundial, o reinado do Mashiach ben Davi. E aí conectamos tanto as palavras de Daniel com as palavras do Rabino Davi Altshuler, quanto as palavras de Rashi, quanto as palavras do rei Davi. E com isso nós sabemos que o Império Romano seria o último dos 4 grandes reinos mundiais, vindo a seguir o reinado do Mashiach sobre toda a terra, trazendo então a Geulat Lemah, a redenção completa. Bom, nós já falamos de 2 salmos, 14 e 53. Esses 2 salmos apontam para a destruição do templo. E agora que nós já falamos do Salmo 14 e do Salmo 53, ambos abordando aí a destruição do primeiro e do segundo Beit HaMikdash, nós vamos a um outro salmo que de alguma forma também está relacionado com isso. É o Salmo 137, que ele vai falar da Galut, dos 2 períodos em que os filhos de Israel seriam levados para a dispersão, para a diáspora. E o Salmo 137 nos diz: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, à minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha de Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. O Talmud descreve que Deus conferiu a Davi uma visão profética e ele previu a destruição do primeiro templo, nas margens do rio da Babilônia. Ali nos assentamos e também choramos ao lembrarmos de Sião. Também previu a destruição do segundo templo. Lembra-te, Senhor, dos descendentes de Edom no dia de Jerusalém. Para aqueles que dizem: destruam, destruam até as suas fundações. Davi, no Salmo 137, então faz referência à Babilônia e a Edom, representando o Império Romano. E a gente vê então esses primeiros versos falando justamente da Babilônia. Junto aos rios de Babilônia, afirma Arash, lá nos sentamos quando descemos para o exílio, e Nabucodonosor pediu que cantassem para ele como costumavam cantar em Jerusalém, no templo. Edom representando o Império Romano. Portanto, aqui vemos os 2 exílios que Israel viria a sofrer posteriormente à destruição dos 2 templos. E o comentário do livro, na página 205, ainda nos diz assim: este salmo, como um canto fúnebre, está vivamente impregnado no intenso luto de uma nação outrora jubilosa. E então, amortalhada na escuridão do exílio, a memória da antiga glória de Sion e a percepção da nossa presente degradação lança um desalento sobre cada aspecto da nossa existência em solo estrangeiro. Até aos dias de hoje,
Nos grandes eventos, mesmo em casamentos, mesmo em grandes festas, nós pronunciamos Imeshkacher, Yerushalayim, Tishkar e Emeni. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Porque a gente ainda vive num grande período de exílio, que só se concluirá com a vinda do reinado do Mashiach. Quando a gente lê o Salmo 137, Davi profetiza ali para todos nós os dois grandes exílios do povo de Israel. Nosso quarto salmo de hoje é o salmo de número 37. Esse salmo fala da confiança no Eterno, da confiança que nós devemos ter em Deus, que vê a felicidade temporária dos ímpios e aponta para nós um futuro no qual teremos a recompensa dos justos num reino aqui na terra. Nós vamos ler apenas alguns dos versículos desses salmos. Vamos começar do versículo 5º até o versículo 7º, que diz assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa dos que levam a cabo os seus maus desígnios. Então aqui, Davi nos aponta para uma confiança em Deus, para não ficarmos olhando aos ímpios, aqueles que estão prosperando nos seus maus desígnios, nos seus maus caminhos. Mas o que tem de profético isso? Na sequência dos versículos, nós temos a partir do versículo 9 até o versículo 13. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, e não o acharás. Davi, então, aqui mostra para nós um tempo em que o ímpio deixará de existir. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. O ímpio, ele vive a tramar o mal contra o justo, contra o tzadik. E Deus ri do ímpio, porque Deus sabe, e nós devemos também saber em nosso coração, que a prosperidade dos ímpios tem data para se encerrar. E chegará o dia, como diz o salmista, em que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O último dos versículos desse salmo que eu quero ler com vocês é o versículo 29. Fala assim: Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Mas que referência é essa, afinal de contas? Qual a profecia que está relacionada com isso? De novo, nós vemos os dias do Mashiach. Quando o Mashiach virá para restaurar a terra, devolvendo a terra ao seu estado edênico original, quando os ímpios deixarão de existir. E Yeshua falou a respeito disso. Se você lê no Sermão da Montanha, o famoso discurso de Yeshua, lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, ele diz exatamente as mesmas palavras de Davi: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Salmo 37, então, nos apresenta a profecia para os dias do Mashiach, quando os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. E o nosso último dos salmos de hoje é o salmo de número 2. Já que nós falamos de Yeshua, nosso último salmo profético tem que falar, obviamente, do seu reinado. E nós temos aqui no Salmos capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 9, que nos diz assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás,
como um vaso de oleiro. Esse salmo, ele é pura profecia acerca dos dias do Mashiach, porque ele não pode estar falando de Davi, porque Davi não teve as nações por herança. Ele não foi aquele regente das nações com vara de ferro, nem tampouco despedaçou as nações como um vaso de oleiro. Mas esse texto é uma referência a eventos futuros aos dias do Mashiach. Atos capítulo 13, na Brit Hadashah, do versículo 32 ao 34, nos diz assim: Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Yeshua, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o diz: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Se você continuar lendo o texto de Atos capítulo 13, ele vai fazer uma outra referência também aos Salmos, que o Santo de Deus não veria corrupção. Essas palavras também estão refletidas na carta aos Hebreus. Se você quiser ler, Hebreus capítulo 1, versículo 5, e Hebreus capítulo 5 também fala a respeito disso. Mas olha o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, 2, para nos posicionarmos, e versículo 5 e 6. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, fazendo referência às 12 tribos de Israel, que, achando-se grávida, essa mulher grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, retratando o sofrimento nos dias em que nasceria o Mashiach. Nasceu-lhe, pois, versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Mashiach seria levado até ao trono de Deus. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Esse é um período de 1260 anos em que a congregação de Yeshua, junto com o povo de Israel, Deus preservou no deserto contra as perseguições aí do inimigo. Mas Apocalipse também aponta exatamente para aquele filho daquela mulher, filho de Israel, esse filho de Israel, descendente de Davi, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Veja como o Salmo 2 ele é profético, né? E essas palavras, elas também estão confirmadas não apenas no Novo Testamento, mas também nas palavras do profeta Isaías, capítulo 11, quando ele fala do reinado de Mashiach, ele diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Veja como o Salmo 2 nos aponta para o Mashiach, conectado com o Salmo 37, quando os ímpios deixarão de existir. Isaías conecta a ambos os salmos e nos mostra que o Mashiach vai reger as nações e vai destruir, matar o ímpio com o sopro dos seus lábios, com as palavras de Torá, com o cumprimento e a exigência do cumprimento da Torá, porque o mesmo profeta Isaías nos diz que Mitzion tetse Torá o devar Hashem Yerushalayim. De Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. Eu espero que a gente possa passar a ter uma nova visão sobre os salmos do rei Davi. Nossa esperança
deve ir além de meras palavras bonitas, mas se renovar a cada dia, e que o Eterno nos traga a Geulah Shelema, a redenção completa na vinda do Mashiach. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que no próximo vídeo você possa também estar conosco, onde nós falaremos de outros 5 salmos que apontam para profecias relacionadas ao Mashiach. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal e estar conosco nas próximas transmissões, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus dê a você cada dia mais a esperança na redenção completa nos dias do Mashiach. Um grande abraço, shalom, até a próxima, tchau!